Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui conversando. Deputado, daqui a pouquinho vai ser votado um projeto do senhor que pretende que as escolas tenham campanhas educativas de combate ao machismo, à violência contra a mulher, à valorização da mulher. É de pequeno, é na escola que se aprende muitas vezes, quando na família não tem essa possibilidade de aprender, né? Exatamente. O processo educativo é responsabilidade do Estado, das famílias e da sociedade. E o Brasil é um país onde ainda hoje a gente convive com uma realidade que a cada 25 segundos uma mulher é agredida. Só no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma média de mais de 4.000 estupros por ano. Para a gente conseguir superar a violência contra a mulher, a gente precisa superar o machismo, que acaba construindo aquele olhar do homem sobre a mulher, onde ele acha que a mulher o pertence, ou que o corpo da mulher é um objeto que ele pode querer possuir, dominar. E isso a gente faz desde a escola. O nosso projeto é que cada escola institua um grupo de trabalho e pense, de acordo com a sua realidade social e pedagógica, as ações para combater o machismo. E que dentro desse planejamento da escola esteja também a instituição de uma semana de combate ao machismo, para que cada escola faça a sua parte para que a gente supere o machismo e a violência contra a mulher. Deputado, está cada vez mais presente na nossa sociedade, acho até que porque a mulher ganhou mais poder para denunciar, né, as agressões que são praticadas contra ela. A gente tem visto cada vez mais, por exemplo, no transporte público, o assédio que antes muitas vezes aquela mulher se calava. Hoje em dia a gente está vendo em todo o jornal quase, tem uma matéria falando sobre isso, do assédio que as mulheres sofrem no transporte público, por exemplo. Isso pode ser evitado com a educação desde pequeno, já tratando desses temas, né? Sem dúvida. A gente tem visto crescer as denúncias de violência contra a mulher, porque um lado perverso da violência contra a mulher é que muitas vezes ela é culpabilizada por ter sofrido a violência. É aquele discurso que fala, também, olha a roupa, também o que estava fazendo ali, como se a mulher não tivesse o direito de se vestir como quisesse, ou não pudesse andar no transporte coletivo sozinha. Ou seja, a gente desconstruir o machismo é a gente, por exemplo, criar mais condições para que a mulher que seja vítima de uma violência, seja ela uma violência sexual, seja ela diferentes formas de assédio, seja violência física, seja psicológica, se sinta à vontade para denunciar. E, por outro lado, é você trabalhar na cabeça dos homens, primeiro, o respeito à mulher, e segundo, a não culpabilização da mulher no caso dela ser vítima de algum tipo de violência. O senhor tocou em dois pontos importantes, né, deputado, que é a valorização dessa mulher, dar a ela essa consciência de que ela deve procurar, deve denunciar, deve se valorizar e perceber que aquilo também não é culpa dela, né? Mas também a questão do homem saber qual é o papel dele nessa sociedade em relação à mulher, né? Exatamente, né? O machismo, ele é cruel, porque por um lado ele faz com que o homem muitas vezes não ache, tenha certeza de que ele pode se relacionar de determinada forma abusiva com a mulher. E, por outro lado, muitas vezes ele acaba inculcando na própria mulher, né, que muitas vezes é vitimizada, a culpa ou o medo de se levantar contra essa violência. A gente tem que conseguir mudar essa forma de se pensar na nossa sociedade para criar condições da mulher viver ainda mais livremente. Hoje, no Brasil, a gente ainda tem uma realidade onde, com a mesma formação e para ocupar os mesmos cargos, o salário da mulher ainda é mais baixo do que o salário dos homens, o que é mais um exemplo de como a nossa sociedade ainda encara a relação entre os gêneros de uma forma muito diferente e muito desigual. Deputado, o senhor falou também em relação a que esse projeto deve ser desenvolvido nas escolas de forma multidisciplinar, dentro das próprias disciplinas das matérias, por exemplo, em matemática, física, química, pode ser discutido o assunto, mas também que durante o mês de novembro seja realizada uma semana de conscientização mais específica, para tratar dos assuntos mais específicos em relação ao tema, por exemplo, podendo levantar essa questão do transporte público como mote, já que ela está tão em voga hoje em dia, né? Exatamente. A ideia é que cada disciplina possa pensar a contribuição que possa dar. Por exemplo, uma aula de matemática pode, dentre os seus exemplos, trabalhar com estatísticas, com exemplos que mostrem essa desigualdade salarial, que vai permitindo com que, de forma natural, nas diferentes disciplinas, os alunos
reflitam sobre essas formas de desigualdade. E, por outro lado, é importante que a escola tenha o seu momento de mobilização para que a comunidade como um todo faça discussão sobre isso. Aí pense a questão do transporte, a questão do mercado de trabalho, a questão da família. Hoje, infelizmente, a violência de gênero, assim como a violência também contra as crianças, a pedofilia, na maior parte das vezes, ela se desenvolve dentro do ambiente doméstico, né? A imagem do agressor não é a imagem que às vezes a gente costuma imaginar de um monstro, alguém que não convive com a gente. Infelizmente, a maior parte dos agressores ainda são pais, maridos, que acabam por ter na sua cabeça essa ideia da dominação sobre a mulher. Pessoas que a gente considera boas e generosas acabam sendo capazes de praticar essas diferentes formas de agressão. Então, ter uma semana de mobilização é um momento fundamental para que todos esses conteúdos que as diferentes disciplinas estão trabalhando construam uma teia de reflexão e a escola consiga enfrentar o debate sobre o machismo e fazer com que ele seja desconstruído no dia a dia do ambiente escolar. Deputado, você trocou numa outra questão importante, que é a questão do agressor normalmente está dentro de casa, né? Essa questão do debate ser feito na escola também pode fazer com que essa criança acabe ajudando a sua mãe, por exemplo, que é maltratada em casa e que foi criada de uma outra forma e que não tem coragem de denunciar, que não consegue se manifestar. Essa criança também pode ajudar a sua mãe a entender que ela precisa se valorizar e que ela precisa se defender também dessas questões, né? Sem dúvida. A criança muitas vezes tem dificuldade para entender o que está acontecendo. Ela sente vergonha, ela sente raiva, mas ela não consegue entender. Muitas vezes culpabiliza a própria mãe. E acho que quando você discute esses temas dentro da escola, você, ao mesmo tempo que desnaturaliza o machismo, você cria para a criança que sofre isso um sentimento de compreensão, de partilhar uma reflexão sobre um problema que não é só dela, porque como isso é uma coisa que, na maior parte das vezes, está no âmbito doméstico, privado, as pessoas não param para pensar que isso acontece também com outras famílias, que não é motivo de vergonha, né? Pode ser motivo de revolta, de vontade de transformar aquela realidade, mas de forma alguma motivo de vergonha, de querer esconder ou de culpabilizar quem está sofrendo a violência. É de buscar pensar como pode dar amparo, como pode ajudar para que a pessoa consiga dar o passo de superar uma relação abusiva quando ela se dá no ambiente familiar ou, nos casos onde ela se dá no ambiente público, também conseguir perceber quando isso acontece e trabalhar para ajudar a proteger as pessoas que são vítimas de violência. Deputado, quero agradecer muito mais uma vez a participação do senhor aqui no Jornal da Alerj. Obrigada, boa tarde. Obrigado, é sempre um prazer. Esse projeto do deputado Flávio Serafini está em primeira discussão e, sendo aprovado hoje, ainda precisa retornar ao plenário para mais uma votação antes de se tornar lei. Ainda na pauta, uma proposta do líder do governo, o deputado Edson Albertassi, que proíbe que os carros sejam multados por falta de vistoria, caso o Detran daquele município onde está sendo feita a fiscalização não esteja oferecendo o serviço de vistoria. Essa proposta também está em primeira discussão e, sendo aprovada hoje, ainda precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Ainda na pauta, uma proposta do deputado Carlos Mink, que pretende acabar com a distribuição de sacolas plásticas pelos supermercados. Também proíbe que essas sacolas sejam cobradas. A ideia é que depois da aprovação da lei, os supermercados tenham um ano para se adaptar e passem a oferecer apenas sacolas reutilizáveis ou retornáveis. Essa proposta está em segunda discussão e, sendo aprovada, já segue direto para a sanção ou veto do governador. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerj, a partir das 3 da tarde, a votação desses e de outros projetos. Tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às 9h30 da noite. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!